Olá, amigos. Este é o canal Vista Pátria de Alan Frutuoso e eu sou o José Carlos Bernardi, jornalista. Neste canal independente com jornalismo sério para trazer as principais notícias para você desta quinta-feira, último dia do mês de agosto. Substituo o Alan Frutuoso com dor no coração, porque ele está preso há mais de um mês. E nós precisamos da sua ajuda para defesa de Alan Frutuoso. Nosso Pix está na tela. Ajudem o Alan para que nós possamos defendê-lo e tirá-lo o mais rápido possível da prisão. Hoje, a CPMI do 8 de janeiro está ouvindo o general G. Dias, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto e estava lá no dia 8, no dia das manifestações, numa espécie de recepcionista dos baderneiros que entraram no Palácio do Planalto. Essa é uma das notícias destaque de hoje, mas perceba só, justamente hoje, para desviar o foco da CPMI e do depoimento de G. Dias, há um depoimento simultâneo de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e outras 4 pessoas sobre o quê? As joias sauditas. Tudo cortina de fumaça. E tem mais, hoje nós vamos falar também sobre a manifestação dos prefeitos, principalmente os prefeitos do Nordeste, que lutam contra o governo federal pela redução do fundo de participação dos municípios, o chamado FPM. Na verdade, é um rastilho de pólvora ou os prefeitos só querem dinheiro? Vamos discutir sobre isso. E tem outras coisas importantes. Um deputado federal está propondo que no dia do aniversário do presidente Bolsonaro seja instituído o Dia do Patriota. Seria uma lei inócua ou uma lei que possa vir realmente fazer diferença no Brasil? A CPMI recebe imagens irrelevantes, mais imagens do Palácio da Justiça, que não levam a nada. A Rússia admite que a queda do avião que estava o líder do grupo Wagner, Prigozhin, no dia 23, pode ter sido um assassinato. E onda de terrorismo no mês de agosto em Jerusalém. Destaques de hoje do canal Vista Pátria. Eu peço aqui a sua atenção para que você curta, se inscreva no canal Vista Pátria e compartilhe as reportagens e informações que nós trazemos para você todos os dias. E peço também a sua ajuda para manter esse canal 100% independente, que só tem vocês, só você que nos assiste como patrocinador. Não recebemos verba de lugar algum, mas temos você como nosso patrocinador, além de patrocinar a manutenção do canal e das informações. A sua ajuda é para também nós promovermos a defesa jurídica do Alan Frutuoso, preso há mais de um mês. O nosso Pix está na tela e eu te encorajo. Ajude, qualquer valor é importante, mas quanto mais você puder ajudar, melhor. Está aqui o Pix na tela e nós esperamos fortemente a sua ajuda, porque é só disso que o canal sobrevive e é só com esse dinheiro que nós conseguimos ajudar o Alan Frutuoso. O ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, depõe hoje na CPMI do 8 de janeiro. A abertura dos trabalhos, ele fez uma leitura do seu discurso. Olha só, ele fez uma leitura dos discursos para que tomasse mais cuidado e não errasse. Só tem um detalhe. Consegue o general a colocar culpa em todos os lados, de todos os lados. Culpa a Polícia Militar do Distrito Federal, culpa a sua equipe e diz que estava lá porque precisava estar para acompanhar de perto. Mas nada fez. O general está sendo inquirido nessa CPMI
do 8 de janeiro, mas ele não fez nada. Não deu voz de prisão a quem quer que seja e ainda ajudou a servir água para os manifestantes. É impressionante, porque esta manifestação do general G. Dias estava sendo aguardada há muito tempo, dentro da CPMI do 8 de janeiro. Mas por que mesmo o general G. Dias é importante nessa peça toda? Porque, ora, houve sim o relaxamento na segurança do Palácio do Planalto. O presidente Lula chegou a afirmar que a porta estava aberta. E quem conhece o Palácio do Planalto sabe das dificuldades que se tem para ingressar nas dependências da sede do Executivo. E como assim, justamente no dia de domingo, que haveria uma grande manifestação, a porta estaria aberta e lá dentro um general, chefe da segurança institucional, sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada, só acompanhando toda a movimentação, não deu voz de prisão. Ele chegou a alegar na CPI do 8 de janeiro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que ele tem 73 anos de idade e não teria condições físicas de prender quem quer que fosse. Mas sob as ordens dele, havia ali um pelotão que nada fez, ao contrário, serviu água para os manifestantes. É uma vergonha, uma vergonha. E o deputado federal Marco Feliciano fez um depoimento muito contundente no plenário da Câmara. E eu quero que você acompanhe comigo esse depoimento. Venho aqui hoje falar sobre um assunto extremamente sensível a respeito da CPMI do dia 8 de janeiro. O presidente da CPMI, a relatora da CPMI, a primeira vice-presidente da CPMI, todos eles, deputado Fraga, nenhum assinou a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Aliás, a maioria dos que estão lá, que são governistas, não assinaram para que a CPMI fosse instalada. E imaginem, senhoras e senhores, que a CPMI já tem mais de 2 meses e até hoje não ouvimos o general G. Dias. A princípio porque não queriam, votaram contra o requerimento de convocação dele. E agora, por fim, aceitaram a vinda do ministro G. Dias, que vai estar conosco amanhã de manhã. Então, amanhã de manhã, ali na CPMI, muitas coisas nós esperamos, podem ser elucidadas, apesar que já há indícios de que ele vai ficar em silêncio por conta das coisas que aconteceram com ele aqui na CPMI do MST e na CPMI do Distrito Federal. Mas, independente disso, o que me chama a atenção também foi que essa semana a imprensa livre acabou divulgando que as imagens lá do Ministério da Justiça foram apagadas dos seus arquivos. A minha casa, eu tenho ali filmagens, por 6 meses elas ficam guardadas. Imagine que as imagens do Ministério da Justiça, segundo a imprensa diz, a cada 15 dias é apagada. É inadmissível isso, é incompreensível isso. O ministro Alexandre Moraes, no seu requerimento, pediu que todas as imagens fossem enviadas até a STF, então acredito que nós vamos ter que pedir a ele cópias, já que no Ministério da Justiça o ministro Flávio Dino disse que não existem essas cópias. Estão dizendo que estão tentando recuperá-las, não sei de que forma nem de que mágica vão fazer. Assim está mais um capítulo da novela da CPMI do dia 8 de janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. É impressionante o que a gente assiste, essa cena da CPMI do 8 de janeiro. E o pior, perceba só o que o Marco Feliciano falou, que nenhum destes integrantes da mesa que coordena a CPMI assinou o pedido de instauração da CPMI. Ou seja, eles não tinham vontade, não tiveram iniciativa de instaurar a CPMI, mas foram escalados pelos seus partidos e pelos seus blocos para ali estarem. Estão eles com vontade mesmo de apurar os fatos verdadeiros do que realmente teria acontecido no 8 de janeiro, visto que não assinaram a proposição da instauração da CPMI? Percebe só a incongruência? Se eles não propuseram, se não apoiaram, por que mesmo estão dirigindo os trabalhos? Porque há uma vontade do sistema de que nada seja apurado e que o foco seja desviado da verdade. O foco seja desviado da verdade. E alguém da equipe do general G. Dias teria facilitado a entrada dos manifestantes, segundo um ex-assessor da ABIN.
foram diálogos privados entre os membros do órgão da ABIN, órgão de inteligência, que revelaram essas informações sobre a equipe desse ex-ministro. É uma troca de mensagens de 2 membros da cúpula da agência de segurança, agência de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional. Facilitaram a entrada de manifestantes no Palácio do Planalto no dia 8. Na época, o comandante era justamente o depoente de hoje, o general G. Dias. A revista Oeste obteve parte deste diálogo que aconteceu às 11 horas da noite do próprio dia 8 de janeiro, aquele domingo. E foi entre Leonardo Singer, que era então secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, e o Saulo de Moura Cunha, diretor adjunto do órgão de inteligência à época. Na ocasião, Singer mencionou o fato de que o acesso foi, olha só a afirmação, foi facilitado nos recintos onde o armamento estava armazenado no Palácio do Planalto. Aspas, precisamos agora apresentar aquele material ao G. Dias, escreveu Singer. De outra forma, falou Saulo, de maneira temos que dizer a ele que alguém da equipe dele facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde estavam armazenados os armamentos. Não é fácil entrar e nem fácil achar isso. Uma hipótese forte é a coordenação entre gente do GSI e gente da manifestação. Percebe só? Tem dados, tem conversas, tem documentos, tem facilitação, tem imagens. E essa CPMI só aconteceu mesmo depois que a CNN vazou as imagens do Palácio do Planalto e mostrou o general G. Dias lá dentro. Essas imagens já estavam de posse da Polícia Federal, que não havia identificado justamente um general, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Como assim? A Polícia Federal não identificou os agentes e o chefe dos agentes? Alguma coisa há de errado nesse reino chamado Brasil. E justamente hoje, o dia do depoimento mais importante da CPMI do 8 de janeiro, vem aí uma super cortina de fumaça para tentar apagar essas imagens. E que cortina de fumaça é essa? Bom, a Polícia Federal está ouvindo ao mesmo tempo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o tenente-coronel Cid e ainda outras 5 pessoas. Sobre o quê? Sobre o caso das joias sauditas. São os depoimentos colhidos simultaneamente de Bolsonaro, do advogado Frederico Vassef, da mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e outras 5 pessoas. A Michele, por causa dessa investigação, Bolsonaro e Michele já tiveram quebrados os seus sigilos fiscais e bancários. E a Polícia Federal apura se o dinheiro da venda dos objetos teve como destino final a conta do ex-presidente ou da sua mulher. As oitivas simultâneas são normais, exatamente para que não haja contradição nem troca de informação entre as pessoas. Mas é muito estranho, né? A Polícia Federal marcar justamente para o dia e o horário em que o general G. Dias está sentado à mesa para dar explicações à CPMI do 8 de janeiro. Quer ver uma coisa? Assista hoje os noticiários à noite e vê quanto tempo será dedicado para este assunto aqui. O caso das joias da Arábia Saudita, as joias sauditas, Bolsonaro e Michele, e quanto tempo será dedicado para a CPMI do 8 de janeiro. Que, a propósito, esse é o nome oficial, CPMI do caso do 8 de janeiro. Mas a imprensa usa, principalmente a Rede Globo, como CPMI dos atos golpistas. Percebe que a Globo troca de nome, tira o nome oficial da CPMI e coloca o que ela quer. Fique de olho e veja quanto tempo será dedicado para este caso do depoimento simultâneo de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e outras 6 pessoas,
e depois veja quanto tempo será dedicado para a CPMI do 8 de janeiro. O marco temporal das terras indígenas volta a julgamento. Ontem ficou empatado com mais um voto. Agora são 2-2. Quem votou ontem foi o ministro André Mendonça, que foi o ministro indicado por Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal votou ontem novamente, voltou à pauta o marco temporal que delimita as terras dos índios e volta à data da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, as terras que os índios estavam ocupando até aquela data. Mas perceba só, este é um assunto muito importante para a esquerda, que quer dobrar, praticamente dobrar o volume de terras demarcadas para os índios. Passaria de 119 milhões de hectares de terras para mais 116 milhões de hectares de terra. Seriam mais de 200 milhões de hectares de terra só voltados para os índios e seriam terras intocáveis e que não poderia se produzir nada, não se explorar nada. Isso significa colocar uma camisa de força no crescimento econômico do Brasil. E este é o interesse da esquerda, este é o interesse do PT. A propósito, o PT mandou recado para o novo ministro do STF, Cristiano Zanin, indicado recentemente por Lula. Ele tomou posse no último dia 3 de agosto. E o recado é: cumpra a missão. Vote pela dilatação desse prazo para aumentar as terras de domínio indígena. A indicação de Zanin não é tão somente uma indicação de notório saber, mas é de notório saber político. Todos sabem disso. E os prefeitos do Nordeste fizeram greve ontem. Mas não foi só do Nordeste, foram de várias outras partes do país. Quase 1.000 prefeitos e prefeituras ficaram paralisadas ontem, dia 30 de agosto. Por quê? Porque os prefeitos estão descontentes com a diminuição no repasse do chamado Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que é um repasse de parte dos valores arrecadados pelo Imposto de Renda da União e também pelo IPI. E são 3 vezes ao mês que esses valores são liberados. E a redução foi a mais de 20%. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, muitos municípios estão sofrendo e não conseguem nem pagar folha de pagamento dos seus funcionários. Mas os prefeitos estariam descontentes com o Lula. A grande parte desses prefeitos, principalmente do Nordeste, fizeram um L em outubro do ano passado. Fizeram campanha para Lula e agora estão descontentes com Lula. Na verdade, os prefeitos só querem saber do caixa das suas prefeituras cheios. Ou eles estariam dispostos a comprar uma luta ainda maior, como, por exemplo, o impeachment do atual presidente da República? Claro que não. Isso é tão somente queda de braço para mostrar força. Mas tomara que eu esteja enganado e tomara que este seja um rastilho de pólvora que possa incendiar o Brasil com atos para derrubar um governo que está fazendo um trabalho desastroso no país. Tem prefeitos que fizeram diversas manifestações. Por exemplo, o prefeito de Belo Jardim, de Pernambuco, fez uma manifestação que declarou que votou sim, fez campanha no Lula e que precisa de dinheiro. No fundo, essa manifestação não é só política, mas é uma manifestação por dinheiro. Vamos assistir a manifestação desse prefeito. Principalmente para o Nordeste, porque ele é nordestino. Foi ali perto de Garanhuns e até que ele nasceu. Aí os prefeitos que votaram nele estão todos revoltados. Então, vocês acabaram de ouvir aí, mais de 3 milhões de reais que nós deixamos de receber. Meus amigos, 3 milhões de reais é dinheiro que eu calço 40 ruas em Belo Jardim. Então como é que eu vou tapar o buraco desse município? Nenhum prefeito vive sem FPM,
Nenhum prefeito disse esse ICMS, a renda que nós apuramos aqui em Belo Jardim é insuficiente para bancar tudo que nós estamos fazendo. Para pagar a folha, a minha folha é 12 milhões de reais. Eu não apuro 12 milhões de reais cobrando ISS aqui em Belo Jardim, que é o imposto do município, eu não apuro. E daí incluído o IPTU também, eu não apuro. Se eu apurasse, eu dava um tchauzinho para Lula, eu dava um tchauzinho para Raquel, dava um tchauzinho até para os políticos de um modo geral. Mas infelizmente eu não sou uma Petrolina, né? Eu não sou uma Caruaru. Mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós temos fé em Deus. Que nós trabalhamos com honestidade. Você viu só? O negócio é dinheiro e não muito mais do que isso. Um deputado federal do PL de São Paulo propõe que o dia do aniversário do presidente Jair Bolsonaro seja o Dia do Patriota. É o deputado Adilson Barroso, do PL paulista. Na verdade, esse deputado foi o criador do Partido Patriotas e ele perdeu na justiça 2 anos atrás a presidência do Patriotas. E agora ele concorreu e venceu as eleições como deputado federal do PL por São Paulo. Propôs, portanto, a criação de um Dia do Patriota, que seria o dia do aniversário de Bolsonaro, 21 de março. A proposta de Adilson Barroso se baseia exatamente no projeto de lei que virou lei e acabou sendo anulada pelo STF em Porto Alegre, criando o Dia do Patriota, só que no dia 8 de janeiro. Ele pegou lá e fez praticamente os mesmos termos. Tem um parágrafo inteiro que ele só fez um copia e cola, copiou e colou para propor o Dia do Patriota no Brasil. Agora eu pergunto, leis como essa contribuem mesmo para o Brasil ou só levantam poeira, fumaça e até mais atrapalham, principalmente num momento como esse? Adilson Barroso quer, ao meu ver, tão somente holofotes e não contribuir nem com patriotas, nem com democracia. Dia do Patriota é uma lei absolutamente, um projeto de lei absolutamente inócuo, sem valor algum. E a CPMI, voltando a falar da CPMI do 8 de janeiro, recebeu ontem à noite novas imagens do Ministério da Justiça. Exatamente. Ontem à noite foram recebidas novas imagens que são consideradas totalmente irrelevantes. Esse caso das imagens do 8 de janeiro fornecidas pelo Ministério da Justiça está se tornando uma piada nacional. Primeiro, que eles forneceram as imagens ao STF. Depois, a CPMI pede para o ministro da Justiça, Flávio Dino, ceder as imagens para que fossem olhadas com mais critério dentro da CPMI. E ele nega. Depois ele é forçado e diz, olha, se o STF liberar, eu forneço as imagens. Alexandre de Moraes, ministro do STF, liberou para que fossem cedidas, portanto, as imagens à CPMI. E aí, essa semana, veio a informação de que as imagens foram apagadas. Só imagens de 2 câmeras foram liberadas e são cerca de 50 câmeras dentro do Ministério da Justiça. Ontem entregaram mais algumas imagens seletas, pinçadas, que não comprometem nada. Será mesmo que foram apagadas? Será que foram apagadas seletivamente? Por que teriam cedido só parte das imagens e não o total das imagens? Parte das imagens que não comprometem nada e ninguém. E as outras teriam sido apagadas. Isso pode ser considerado um crime de obstrução de justiça. Pelo menos segundo alguns parlamentares da oposição e juristas, o ministro da Justiça e o seu gabinete estariam cometendo obstrução de justiça e dificultando o trabalho de apuração. A deputada Bia Kicis até disse que existe lei que prevê prisão nesse tipo de caso de obstrução de justiça e ocultação de imagens e objetos sob investigação. Perceba só que nós estamos diante de um escândalo
Mas para a mídia, o importante são as joias sauditas e não levantar a verdade do que realmente teria acontecido, do que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. E a Rússia admitiu que o avião do líder do grupo Wagner pode ter sido derrubado e teria sido um assassinato. A propósito, o avião é de fabricação brasileira da Embraer e caiu no último dia 23 de agosto. Pessoas da redondeza relataram que ouviram um barulho, um estrondo, e logo em seguida viram o avião onde estava Prigozhin e outras pessoas em chamas caindo verticalmente. Provavelmente atingido por um míssil ou então ter tido uma explosão interna dentro do avião. Prigozhin, segundo o serviço da Rússia, ontem o porta-voz Dmitry Peskov disse aos repórteres da Rússia que pode ter sido uma atrocidade deliberada. É óbvio que diferentes versões estão sendo consideradas, inclusive a versão de que estamos falando, uma atrocidade, ou seja, assassinato do líder Prigozhin. Israel tem um mês de muita violência e atos terroristas. Em 24 horas, foram 3 atos terroristas em Israel. Vários atos terroristas aconteceram este mês de agosto, considerado um dos mais violentos dos últimos tempos. Israel inteiro está sob alerta. As informações são do site do jornal Jerusalém Post. Eu quero chamar a tua atenção para que você participe do canal Vista Pátria, dando o seu like, curtindo, claro, compartilhando essas informações e também se inscrevendo no canal. Visite também o nosso site, o nosso portal de notícias, vistapatria.com.br. E eu peço mais uma vez a tua atenção. Seja um patrocinador para que nós mantenhamos esse canal absolutamente com jornalismo independente no ar. O nosso Pix está na tela e eu peço a sua ajuda. Esse dinheiro também será usado para defesa, para pagarmos as despesas altas que temos para defender o Alan Frutuoso há mais de 30 dias preso. Essas são as informações desta quinta-feira. Eu sou José Carlos Bernardi e é um privilégio estar com você no canal Vista Pátria.